Sejam bem-vindos ao Sistema de Ensino Your Place. Meu nome é Gabriel, sou professor de Química e hoje nós falaremos sobre ar atmosférico. Inicialmente, nós precisamos entender do que o ar é composto, do que é feito o ar. Nós o tempo todo ouvimos que a gente precisa do ar porque o ar é rico em oxigênio e é o oxigênio que nos mantém vivos, que alimenta o nosso corpo. Mas será que esse ar que respiramos, ele só é composto por oxigênio? Claro que não, nós temos outros gases ali misturados, certo? Então ele é constituído por uma mistura de vários gases, né? E aí alguns desses gases são nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, gases nobres. E além de todos esses gases, nós vamos ter a presença, né, do vapor de água, né, de alguns gases poluentes, né, que fogem a esses grupos. Então o ar, nós encontramos vários tipos de gases diferentes, tá certo? Além do que a gente chama de particulados, né? Que são pequenas partículas que aí compõem a poeira, né? As cinzas quando há uma queimada, alguns micro-organismos, o pólen, né? Para poder justamente fazer com que as plantas e as flores se multipliquem. Então tudo isso vai estar presente no ar. Mas quimicamente falando, o que compõe o ar majoritariamente? Certo? Ele vai ser majoritariamente composto por nitrogênio, né? Nós podemos observar aqui na tabelinha do nosso slide que o nitrogênio ele compõe 78% do ar que nós respiramos, tá certo? E aí logo em seguida nós vamos ter aqui o gás oxigênio compondo 21% do ar que respiramos. E aí no finalzinho nós temos 0,91% de gases nobres e 0,03% de gás carbônico. Então, na composição do ar, certo? O que a gente mais vai ter é nitrogênio e oxigênio, e os outros gases vão compor uma pequena parcela dessa composição. Ah, Gabriel, é sempre assim? Se eu pegar o ar, por exemplo, aqui da cidade, pegar o ar do interior, ele vai ter essa mesma concentração, né? Ele vai variar, mas vai variar muito pouco nessas quantidades. O que vai ter uma maior variação é com relação aos poluentes, né? Principalmente com gás carbônico, porque nos centros da cidade nós temos, né, a grande emissão de gases por conta dos veículos, por conta das indústrias, das fábricas, tá certo? Então, a gente vai ter essa diferença entre o centro e a região rural, tá? Mas, no geral, essa quantidade de oxigênio, nitrogênio, gases nobres não varia muito. Bom, já que nós falamos, né, que o ar ele é composto por oxigênio, o que seria esse oxigênio que nós estamos falando? Né? Ele é um gás de extrema importância para a manutenção da vida do planeta. Tá certo? Porque ele é um gás que quando nós respiramos, ele vai servir como energia para o nosso corpo, tá certo? E não só do nosso, como de outros seres vivos, tá certo? Então, no processo de respiração desses seres, o oxigênio é importante. Ele também vai ser importante no fenômeno da combustão, né? O que é o fenômeno da combustão? Mais popularmente conhecido como tacar fogo, explodir as coisas, tá certo? Então, como é que isso ocorre? Né? Eu vou ter uma reação química, que vai haver um aumento de temperatura absurdo, né? A agitação das moléculas daquele corpo vai aumentar abruptamente e ele vai incinerar. Né? Quando ele incinera, ele começa a consumir esse oxigênio e transformar em dióxido de carbono ou gás carbônico. Tá certo? Então, esse processo de combustão, ele vai estar envolvendo o consumo de oxigênio. Então, ele vai ser importante tanto para respirarmos, quanto também, por exemplo, na produção de energia. O carro funciona a combustão, tá certo? As indústrias termoelétricas, elas funcionam a combustão. Ou seja, queima-se carvão, queima-se biocombustível, diesel, enfim, qualquer tipo de combustível para, através de energia calorífica, a gente produzir energia elétrica, tá certo? Através de um esquema, né, de engenharia, com turbinas e tudo mais, para a gente poder fazer essa geração de energia. Então o oxigênio ele é muito importante em vários aspectos
para a nossa sociedade. E nós vemos aqui na figurinha, né, a figurinha da esquerda, nós vemos uma presença aqui do que a gente chama de ciclo do oxigênio, né, para o ser humano, onde o oxigênio ele é utilizado por nós para a respiração. Quando a gente respira o oxigênio, a gente emite gás carbônico, né? E esse gás carbônico ele vai ser importante no processo da fotossíntese, tá certo? Onde as plantas vão pegar esse dióxido de carbono, né? Vão consumi-lo e vão expelir o oxigênio durante o dia. Na parte da noite ela vai fazer o processo inverso, que é o processo de respiração celular. Bom, o segundo elemento que a gente viu que é o mais abundante, né, na composição atmosférica é o nitrogênio, tá certo? Que compõe mais ou menos aí 78% do ar que a gente respira, tá certo? E ele participa da formação de diversas moléculas necessárias para o metabolismo de alguns seres vivos, tá certo? Então nós vemos aqui na figurinha o ciclo do nitrogênio, tá certo? Ele não vai impactar diretamente na nossa respiração, porque a gente não consome esse nitrogênio, mas ele vai impactar em todo um sistema, né, da vida do planeta. A gente vê aqui ó, as nuvens com nitrogênio, né, e aí conforme vem a chuva e tudo mais, ela é absorvida pelas plantas através do NH4, tá certo? Pelos fungos, que vão servir de alimentos para outros animais e vão servir também de alimento para esses micro-organismos presentes no solo, que vão fazer com que a terra seja preparada para o plantio e tudo mais. Então o nitrogênio, apesar da gente não consumi-lo na respiração, ele é fundamental para a vida no planeta também, assim como o oxigênio. O terceiro gás que nós vimos é o gás carbônico, né, que a gente vê como vilão. Ele é o grande vilão. Todo mundo fala hoje em dia que a gente tem que diminuir a emissão de dióxido de carbono na atmosfera, tem que diminuir a quantidade de gás carbônico na atmosfera. O gás carbônico, de fato, em excesso ele vai ser prejudicial, mas ele também faz parte do ciclo da vida, né? Como a gente falou anteriormente, no processo de respiração celular, a planta, né, ela vai pegar o oxigênio e vai emitir o gás carbônico. Na fotossíntese, ela vai usar o gás carbônico para produzir o oxigênio. Então ele está presente no ciclo da vida. Só que em excesso, ele começa a mudar essa composição do ar e isso passa a se tornar prejudicial para a vida humana. Tá certo? Tanto que ele, naturalmente, compõe 0,03% do ar. Tá certo? Mas, em excesso, provoca não só tudo isso que a gente falou, como também o fenômeno da chuva ácida, como a gente vê aqui ó, na nossa figurinha da direita, tá certo? Que o ar começa a ficar cheio de gás carbônico e aí quando chove ele muda o pH, né, da água da chuva e aí você começa a ter um impacto na vida terrestre, no que a gente chama de biodiversidade. Tá certo? Porque os animais que vão beber essa água não vão beber água com a mesma qualidade de anteriormente, ou as plantas, né, que absorvem os nutrientes da água da chuva não vão absorver a mesma água que ela absorveria, vão absorver com uma quantidade maior de dióxido de carbono. Então esse excesso é prejudicial, mas o dióxido de carbono em si, né, ele tem um impacto importante nesses ciclos naturais. Bom, outro gás que nós vimos que compõe o nosso gás atmosférico são os gases nobres, tá certo? E aí nós temos que os gases nobres, conforme nós veremos na aula de tabela periódica, né, eles são gases estáveis, que eles tendem a ter 8 elétrons na última camada eletrônica, tá certo? E aí eles não interagem muito com outros elementos químicos justamente por serem elementos estáveis, mas eles estão presentes na atmosfera. Tá certo? E eles são importantes, né, os gases nobres, por exemplo, na produção de alguns produtos da indústria, né, como, por exemplo, as lâmpadas fluorescentes, que hoje já não estão mais sendo tão utilizadas, né, estão sendo substituídas por LED, elas têm gases nobres na sua composição, justamente por eles serem estáveis, eles têm propriedades químicas que favorecem a produção da luminosidade.
tá certo? E eles também estão presentes na nossa atmosfera, tá? E antes que vocês pensem, né, a gente colocou uma figurinha aqui justamente para dizer que o gás nobre não é o gás, né, emitido pelo rei e pela rainha, tá certo? Ele é um gás, sim, da nossa tabela periódica, que são os gases estáveis, tá bom? E, por fim, né, a gente já sabendo o que compõe a atmosfera em que vivemos, nós precisamos entender um conceito muito importante, tanto para a química quanto para a física, que é o conceito de pressão atmosférica. O que seria a pressão atmosférica? Se nós formos pensar, né, que nós temos ar até vários quilômetros, né, acima da superfície terrestre, nós vamos perceber que nós temos uma coluna de ar enorme sobre as nossas cabeças. Tá certo? A massa de ar que tem sobre a gente é muito grande. E essa massa, ela, de certa forma, pesa sobre a gente. Tá certo? Justamente esse peso que ela faz exerce uma pressão no nosso corpo que é chamado de pressão atmosférica. Tá certo? E aí a gente aqui tem a definição, né? Que ela é a força exercida por unidade diária pela coluna atmosférica acima de nós. Então, quanto maior a altitude que a gente tiver, né? Essa pressão vai ser menor, enquanto que quanto mais abaixo nós estivermos, maior será essa pressão. Nós vemos aqui, ó, pela figurinha da direita, né, quando a pessoa está no litoral, que é o que a gente chama de a nível do mar, olha o tamanho da coluna de ar que tem sobre a cabeça dela, certo? É uma coluna de ar consideravelmente grande. Agora, uma pessoa que esteja lá no pico da montanha, ela já tem uma coluna de ar muito menor. Tá certo? Então a pressão atmosférica em altitudes maiores será menor, enquanto a pressão atmosférica a nível do mar em baixas altitudes será maior, porque eu terei uma massa de ar maior em cima da minha cabeça. Tá certo? E aqui na figurinha da esquerda, ela explicita tudo isso que a gente acabou de falar, né? A relação da altitude com a pressão, tá certo? E também uma coisa importante, né, da gente falar são as partículas de ar. A gente observa aqui, ó, no canto direito que quanto mais próximo da superfície terrestre, maior a concentração das partículas de ar. Tá certo? É que nem quando a gente é criança e vai brincar de montinho, né? Como é que funciona? Cai alguém no chão, um grita montinho e um monte de gente se joga em cima daquela pessoa. O que acontece? A pessoa que está no chão, ela vai ser esmagada, porque ela vai ter sobre ela o peso de todo mundo que está em cima. Né? Mas os últimos a se jogarem em cima dela vão ter um peso menor em cima deles. A mesma coisa acontece aqui com a camada de ar. O ar é muito mais concentrado em baixas altitudes do que nas altitudes maiores. Né? Por isso que, por exemplo, quando a seleção brasileira tem que jogar em um país como o Peru, né, que é um país conhecido por ser em altitudes muito elevadas, né, eles precisam ir algumas semanas antes para se adaptarem, porque o ar é mais rarefeito lá. As partículas, né, de oxigênio, nitrogênio, de todas as moléculas que compõem o ar, elas estão mais afastadas. Então, para eu conseguir obter a energia da respiração, eu tenho que puxar uma quantidade de ar muito maior para satisfazer o meu corpo. Né? Então, a gente parado já fica com falta de ar, vai ficar meio... porque você puxa o ar e ele não alimenta o seu corpo. Agora imagina um jogador de futebol que tem que correr, que tem que driblar, que tem que chutar, né? Que tem que fazer uma atividade física muito intensa. Por isso eles precisam desse período de adaptação. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e desejo a todos bons estudos.